confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando te oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus,
Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade. Estamos te louvando, te adorando o teu nome, Senhor. Amém. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um que está assistindo este culto, Senhor. Venha estar abençoando a vida do pastor que estará trazendo a palavra, Senhor. Usa a vida dele, Senhor. Que ele possa estar falando somente a verdade, Senhor, do Evangelho. Usa a vida dele cada vez mais. Abençoa a vida de cada um que ofertou e dizimou na tua casa, Senhor. Possa ser usado com sabedoria, Senhor, esse dinheiro, e que não falte para cada irmão, Senhor. Amém. Venha estar abençoando as nossas vidas, a nossa família, Senhor, e a nossa nação também, Senhor. O Senhor sabe como está a situação, Senhor, na vida de cada um, Senhor. O Senhor venha estar nos guiando, Senhor, nos protegendo, Senhor, nesta pandemia, Senhor. Venha estar abençoando, Senhor, a vida de cada um que está também acamado, Senhor. Venha estar cuidando da vida de cada irmão, Senhor. Possa estar recebendo este culto, Senhor. Que venha estar nos perdoando, Senhor, pelos nossos pecados e nossas falhas. Abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aproximando já da Páscoa nessa noite, lembrando um pouco da paixão de Cristo que Ele fez por cada um de nós, dando a sua vida, se humilhando por cada um de nós. E nós, como igreja de Cristo, devemos lembrar isso, não só com carinho, mas com responsabilidade, esse presente tão maravilhoso que Jesus nos concedeu. E nessa noite nós queremos partilhar da palavra de Deus, que encontra-se em Filipenses, capítulo 2, do verso 5, iremos até o 11. Filipenses 2, do 5 ao 11, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus eterno, estamos em Tua presença, Senhor, e sabemos a seriedade que é, ó Deus, estar na Tua presença, a seriedade que é falar da Tua palavra. Por isso, nesse momento, eu peço que o Senhor me ajude, também me oriente e abra também os nossos corações, Senhor, os corações dos ouvintes, o meu coração, para que possamos, ó Deus, transmitir a Tua palavra tão rica, Senhor, tremenda, para que o Senhor console, direcione, Senhor, e nos dê dia a dia mais, Senhor, aquilo que mais nós necessitamos,
que é a presença, a tua presença, Senhor, em nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus seja louvado, queridos irmãos e irmãs, lembrando, para introduzir esse sermão, essa mensagem, que nós realmente estamos em um momento muito difícil, crucial da vida aqui na Terra, e mais do que nunca nós temos que sintonizar a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos naquilo que vale a pena, que é a presença de Deus em nossa vida. Quando começou a pandemia no ano passado, eu disse assim, e depois várias vezes eu repeti, que a maior guerra do ser humano não era com a pandemia. A maior guerra do ser humano estava justamente na falta de amor. Vem se não faz sentido. Se houvesse o amor de Deus no coração de todas as pessoas, se nós não teríamos chegado nesse momento, e um momento muito melhor do que nós estamos. Se antes do que todo esse mal tivesse acontecido, as pessoas não estivessem olhando mais para as outras, com mais saúde, mais hospitais, uma infraestrutura melhor, e as pessoas não estivessem pensando tanto nelas, nós estaríamos num momento muito melhor do que hoje. E depois, a falta de discernimento, nós falamos muito domingo passado sobre isso, a falta de sabedoria e discernimento, e a falta de humildade faz com que as pessoas estejam se degladiando e não trazendo o amor, a paz, se envolvendo nas coisas eternas, para que a gente tivesse paz, queridos, a paz de Jesus em nosso coração. E nós vamos falar justamente nesse momento, nessa noite, através dessa mensagem, sobre o sentimento que houve em Cristo Jesus. Faz sentido, esse texto bíblico, no tempo que nós estamos aproximando da Páscoa, no tempo em que nós encontramos, justamente para que nós possamos abrir os nossos entendimentos. Qual foi o sentimento de Cristo? Ele não pensou em si, ele pensou na humanidade. Justamente dessa forma, quando nós vamos falar lá do sacrifício dele mais à frente, primeiro ponto é que ele teve que se fazer um de nós. Imagine, se alguém estivesse numa estrutura maior, digamos, diretor de uma grande empresa, e ele tivesse que ser um dos empregados, um dos obreiros ali na sua empresa. Ele tivesse que, eu vou usar até essa expressão para que a gente possa entender o sentido da mensagem, ele pudesse baixar de nível de status para se colocar como igual entre os seus empregados, seus funcionários. Bom, o que Jesus fez, na verdade, foi muito mais do que isso, porque nós estamos falando de Deus, nós estamos falando da sua santidade,
em ter que se fazer um de nós sentir, né, o que nós sentimos, que de certa maneira, sendo Deus e Ele mandando, Ele já sentia. Né? Alguém só vai fazer algo para alguém por amor quando ele se coloca no lugar de alguém já antecipadamente. Mas Ele faz de uma maneira concreta e real, fazendo parte da humanidade. Então Ele desce do seu trono de glória e vem até aqui entre nós. E o verso 6 diz que Ele não subsistiu em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Ora, nós sabemos que Jesus é Deus, mas como filho Ele se coloca num papel obediente, sabendo qual era o plano do Pai, do planejamento para que a raça humana viesse a conhecer o que Ele tinha feito de bom desde o princípio, construindo o mundo para o ser humano deixou tudo isso quando pecou. Ele desobedeceu, né? O ser humano desobedeceu, mas Ele planeja resgatar o ser humano para si novamente. Então ele se coloca já como um servo. Olha só, Jesus ele se coloca como servo, não mais como Deus, como parte ali, né, da glória, do céu, do que não havia mancha de pecado, e desce e se coloca como ser humano. E o verso 7 completa isso. Ele se esvazia, assumindo a forma de servo, tornando um semelhante de homens, reconhecido em figura humana. Então nós poderíamos ver já Deus não da forma que Ele é, porque nós não podemos ver a Deus pela sua cidade. A gente sente Deus, mas pelo nosso pecado nós não podemos conseguir olhar para a estrutura de Deus. Mas Jesus, como ser humano vindo em carne, o ser humano já podia de alguma forma olhar para Deus através de Jesus. E fala de uma humilhação, né? É muito difícil a gente se colocar no lugar de servo e se humilhar. No momento em que nós vivemos, isso se torna mais concreto, até para que a gente possa saber como isso se dá. Ninguém desce do seu trono, né? Vamos falar como figura um pouco. Nós construímos um trono, né, que nós pensamos que temos e não temos. E para que nós possamos entender o outro, nós temos que descer desse trono que nós entronizamos na nossa vida, que nós achamos que temos. Percebe que Deus, né, através de Jesus, Ele deixa o trono para poder que o homem entenda qual era o seu plano. E para que nós possamos entender as pessoas, entender o outro ser humano, nós também temos que deixar algumas coisas da nossa vida para que a gente possa realmente entender o que se passa na vida de um outro que muitas vezes nós julgamos que é menor que nós e não são. Ora, Jesus ele fez de uma maneira concreta. Ele realmente era, ele realmente é
maior do que nós pensamos e podemos imaginar, e no entanto ele desce na estrutura humana, na carne humana. E uma palavra muito propícia e importante para que a gente possa entender: obediência. Versículo 8: se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para que a gente possa entender os planos de Deus na nossa vida, nós temos que entender o que é obediência. A gente insiste muitas vezes em desobedecer a real vontade de Deus para a nossa vida, achando que nós estamos fazendo a obra de Deus. Cada dia que passa, eu percebo mais isso, que nós não entendemos muito bem o que é obra de Deus, o que significa trabalhar para a obra de Deus, o que muitas vezes nós repetimos e ouvimos as pessoas da igreja falar: olha, estou fazendo a obra de Deus. Será que nós sabemos bem o que é fazer a obra de Deus? Jesus sabia exatamente o que era a obra de Deus, primeiramente pela obediência. Deus o encarregou, o mandou e ele fez. E nós, na maior parte da nossa vida, nós fazemos o que nós achamos que é certo, sem, no entanto, fazer a vontade de Deus. Para isso, eu convido, queridos irmãos e irmãs, para que cada um de nós nos humilhemos, esvaziemos de nós, para que a gente possa entender o que Deus quer para a nossa vida, assim como Jesus fez. Ele se esvazia e entende exatamente o que deve ser feito e fez com excelência. O tempo que ele esteve entre nós, ele fez o serviço que o Pai havia incumbido de uma maneira tremenda, com excelência. Obedeceu aquilo que realmente era para fazer. Voltemos e olhemos para Jesus, o que ele fez quando esteve entre nós. Ele se doou completamente ao serviço que lhe foi incumbido. Amou o mundo, as pessoas, de uma maneira intensa, tremenda. O pouco tempo que ele tinha de repouso, descanso, o tempo que ele tinha falando com o Pai, o demais tempo que ele tinha era falando, conversando, convivendo, compartilhando, convivendo. Conviver, queridos irmãos e irmãs, é participar das dificuldades, das pessoas. E nós não fazemos isso. Nós escondemos, ainda mais no tempo que nós estamos, nós escondemos, nos protegendo, protegendo aquilo que nós temos em benefício de nós mesmos. E esquecemos que o maior benefício está em doar, em se doar, em trabalhar, em fazer, em realizar, em buscar vidas, para que essas pessoas possam entender qual o plano da salvação. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima
de todo o nome. Vemos a exemplo de Jesus o que é necessário para a vida de serviço, e sabendo, queridos, que quem exalta, nos exalta é Deus. Nós ficamos procurando a todo tempo a exaltação, a nossa exaltação do nosso ego, do nosso nome, falando para mim do nosso ministério, do nosso pastorado, sendo que isso é irrelevante para a obra de Deus. A relevância está em se doar, para que Deus nos exalte, porque enquanto nós estivermos preocupados na nossa exaltação, no que nós vamos, onde nós vamos chegar, como nós somos vistos pelas pessoas, nós não chegamos a lugar nenhum, porque essa preocupação nos tira do foco do que quem realmente pode fazer para nós. Aprendamos de Jesus na sua humilhação, na sua humildade, que não pensou em ser igual a Deus e Deus o exaltou sobremaneira. Essa exaltação não está aqui na terra, não. Essa exaltação que tanto nós queremos, às vezes, de nós, não está aqui, queridos irmãos e irmãs. Está em nós andarmos nos caminhos do Senhor, estarmos ao lado de Deus, para que nós possamos chegar um dia a contemplar a sua face como verdadeiramente é. Porque senão nós perdemos a essência de Deus, perdemos a noção do que é o Evangelho de Deus, e passamos a viver uma vida completamente preocupada com nós, com os nossos afazeres. Até outro dia eu estava pensando, nossa, como nós somos parecidos com Marta, né? E eu me coloquei no lugar, como eu sou parecido com Marta, preocupado, né, a todo momento com as coisas, com os afazeres daqui, quando muitas vezes quando nós deveríamos ser como Maria, estar aos pés de Jesus, beber daquilo que Ele tem para nós, para que nós possamos entender qual é a sua palavra para a nossa vida. Senão a gente não vai entender nada e vamos sempre fazer errado. Nós temos o exemplo de Jesus aqui, por isso o nome dele foi colocado acima de todo nome e se tornou o Senhor da humanidade, o Senhor do universo, o Senhor da igreja. Ele colocou o nome de Jesus acima de todo nome. Então, o nome que está acima do nosso nome é Jesus. Não importa quem é o Ageu, o pastor Ageu, não importa quem é o pastor fulano e ciclano. O que importa é o nome de Jesus. Esse sim importa. Nós trabalhamos para glorificar esse nome que está acima de todo nome, e não para nos gloriar. Hoje nós estamos numa luta, né, de nós tentarmos fazer o melhor de nós, mas para que o nome de Jesus seja conhecido, e não para que o nosso nome seja conhecido. Isso não importa. É claro que nós temos que procurar, né? Sempre nós achamos ferramentas para tentar fazer o melhor, para que o nome de Deus seja conhecido, e não o nosso nome seja conhecido, para que
Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa é a nossa luta. Essa, a exemplo de Cristo, nós estejamos trabalhando para que todo ser humano seja levado a se dobrar a Jesus, que é Senhor, para que o mundo conheça quem é Jesus. Às vezes eu fico um pouco preocupado se a Igreja de Cristo conhece Jesus de fato, se a Igreja realmente sabe o que é confessar o nome de Jesus e viver verdadeiramente a vida para Jesus. E o versículo 11 completa: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Fazer conhecido o nome de Jesus para que a glória seja dada a Deus Pai. Nós temos que levar as pessoas, o mundo, a conhecer, a confessar a Jesus, a glorificar a Deus. Esse é o sentido do Evangelho, esse é o sentido da Igreja, fazer conhecido o nome de Jesus. Eu peço a Deus para que a gente entenda qual é o nosso serviço, qual a razão da nossa vida. E eu peço para que Deus esteja nos ajudando na nossa caminhada aqui na terra. Que Deus o abençoe, que Deus abra o teu coração, o nosso coração, para que nós conheçamos de fato as verdades do Evangelho de Cristo nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus presente está conosco, pronto todos a salvar. Quer nas almas sequiosas sua bênção derramar. Manda em ricas chuvas tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Eis a ti, Senhor, erguemos nossos pobres corações, pela tua infinita graça, ouve as nossas petições. Manda em ricas chuvas tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Faz a nossa fé mais viva, mais ardente o nosso amor. Dá-nos sempre santo zelo, mais coragem, mais fervor. Manda em ricas chuvas tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Que bom estar na presença de Deus, que bom foi participar desse culto, querido irmão e irmã. E eu quero
que você fique aí, se anime em Jesus Cristo. Não deixe não as circunstâncias da vida te entristecer. Às vezes entristece, eu sei, eu também sinto isso, por tudo que passa, por tudo que está passando, mas não deixe que isso domine o seu coração. Continue a viver. Pergunte o que é que Deus quer que você aprenda, o que Deus quer que você faça para a sua obra, para que as pessoas conheçam a Jesus. Vai lá, irmão, irmã. Vamos orar nesse momento, estarei também impetrando a bênção. Ó Deus querido, como é grande, Senhor, como é maravilhoso aquilo que o Senhor fez através de Cristo Jesus, enviou o teu Filho até a humanidade, Senhor, para que nos alcançasse, para que a gente entendesse qual era o plano, qual o sentido, Senhor, de ter sido feito um dia a semelhança. Que nós, ó Deus, fomos feitos para viver eternamente, de uma maneira diferente do que nós aprendemos aqui no mundo, Senhor, nas nossas falhas, nos nossos pecados, mas para que um dia a gente fosse liberto e viver de maneira plena, conhecendo a Ti, seguindo as caminhadas de Jesus. Jesus é Senhor porque Ele ensinou a caminhada. Nós somos discípulos Teu, ó Deus. Tem misericórdia do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa arrogância. Pedimos perdão, Senhor. E peço nesse momento também a cura para o ser humano, Senhor. A cura não só da doença, mas da doença fatal que tem matado o coração do ser humano, Senhor. Que tem distanciado de Ti, Senhor. Esse é o maior desejo, Senhor. Eu tenho certeza que quando entenderem, Senhor, o amor de Ti, o ser humano também vai ser liberto de toda doença, de todo pecado, de todo desamor que há nesse mundo, ó Deus. Cura, Senhor, a humanidade, Senhor. Cura, Senhor, a Tua igreja. Ó Deus, é o que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja na vida, no coração de cada um, até a consumação dos séculos. Amém.